Meio-dia, 37 minutos. Voltamos depois do intervalo e voltamos muito bem, porque a gente recebe agora, e olha, antes de eu até anunciar o nosso convidado, eu anuncio aqui o jornalista, meu querido colega e amigo, Diego Amorim, que vai conduzir essa próxima entrevista comigo. Diego, bem-vindo aqui à nossa Mesa para Dois. A alegria é minha, Bárbara, invadir os estúdios aqui do Mesa para Dois, a sua melhor companhia na hora do almoço. Uma ótima tarde para você. A gente não almoçou ainda, então é bom dia ainda, né, Bárbara? Para mim é também. Para você também que acompanha o jornalismo aqui, o Mesa para Dois da Nova Brasil em 97,5 FM nesta terça-feira. E como eu havia dito no começo do jornal, a gente recebe hoje o diretor-presidente Edson Machado Monteiro, da Cooperforte, cooperativa com mais de 40 anos, que vai contar um pouquinho desses bastidores e de como funcionam as cooperativas aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, doutor Edson. Muito obrigado, Bárbara, muito obrigado, Diego. É um prazer estar aqui falando com vocês, falando com seus ouvintes e assistentes, né, dos canais digitais. Pois é, a Cooperforte é um case que a gente tem muito orgulho de trazer para o público, porque é uma cooperativa que completa 40 anos, né, e nasceu no meio dos funcionários do Banco do Brasil para atender uma necessidade que, à época, o banco nem emprestava dinheiro para seus funcionários. Olha isso! Então, hoje já é diferente. Os bancos fazem questão muito de emprestar dinheiro para seus empregados. Na casa. E de lá nós ampliamos o foco para atender funcionários de bancos públicos federais. Então, e, mais recentemente, abrigamos também servidores públicos federais e estaduais. Isso caracteriza a nossa cooperativa sendo uma cooperativa de nicho, que diferente daquelas que são de livre admissão. Então, para compreender um pouco do cooperativismo, a livre admissão é qualquer pessoa como pode chegar numa cooperativa e se associar, abrindo uma conta, como num banco tradicional. Perfeito. Nas cooperativas de nicho requer um pouco mais de enquadramento e tal. Você lida com um público mais selecionado, vamos dizer assim, dentro do nicho que você optou. Logicamente que de diversas classes sociais, porque os servidores públicos você tem desde o mais elevado nível até os serviços, o pessoal que presta serviço também está abrangido. Então, a cooperativa tem um grande diferencial. Ela é inclusiva em qualquer circunstância da região em que atua. E ela não discrimina o padrão de pessoas que você admite, né? E o associado é dono do negócio. Ele participa, o êxito que a cooperativa tem nos resultados, o associado recebe a sua retribuição como se fosse um dividendo de uma empresa SA. Legal, que era isso que eu queria entender hoje, assim, quais são as vantagens de se associar? Porque inicialmente, como o senhor falou, né, antigamente o banco não emprestava dinheiro para os próprios funcionários, que loucura. Mas aí vocês estão aqui há 40 anos, então tem outros diferenciais que conseguiram para manter essa tradição e manter esse público fiel e o funcionamento dessas cooperativas. Com certeza. É a essência do capitalismo, quer dizer, os bancos são a essência do capitalismo. É o lucro pelo lucro. Então eu tenho que espoliar o cliente. A cooperativa, ela não objetiva lucro, ela objetiva prestar um serviço de qualidade em melhores condições que o mercado presta. E o resultado que você ofere ainda é distribuído dos seus associados. Então, logicamente que as cooperativas se capitalizam através das chamadas de capital de seus associados, umas mais, outras menos. Umas produzem, tem mais um portfólio de produtos mais amplo, outras mais restrito, mas é segundo a necessidade do seu cooperado. E isso faz com que ela preste um serviço igual ao do sistema financeiro, de qualquer outro agente do sistema financeiro, em preços mais módicos, mais baratos, taxas de juros mais baratas, investimentos mais rentáveis. Então, e os serviços são moldados para o perfil do seu público. E quais são os principais produtos hoje que a Cooperforte tem na carteira? A Cooperforte, atualmente, ela tem dois grandes produtos que são carro-chefe. Ela nasceu para isso, para oferecer crédito a seus associados,
ou oportunidades de investimento. Ou seja, eu faço captação de uns para emprestar para outros, né? E os dois se beneficiam dos resultados. Então, o investidor recebe mais remuneração em função dos resultados e o tomador de crédito, ele recebe de volta parte dos juros pagos no empréstimo que tomou. Interessante. E nessa que o senhor falou, né, nessa tendência de não ser capitalismo, talvez vamos explorar, vamos ver onde é que a gente enxuga, onde é que a gente consegue otimizar, onde é que a gente... deve ter uma série de políticas também, de diversidade, com mulheres, que vocês conseguem ter um benefício melhor, por exemplo, para quem trabalha, para quem está junto, para quem é parceiro, para quem é associado. As cooperativas, na verdade, a cooperativa existe no mundo já há centenas de anos, né? Nasceu na Inglaterra, expandiu-se no Canadá de maneira fantástica, Estados Unidos, qualquer país do mundo que você for, tem um sistema cooperativista. Ele começa na produção, vai até o mercado financeiro. Tem cooperativas. Hoje no Brasil você tem 7 ramos de cooperativas. Né? Passa cooperativa de produção, cooperativa de serviço, cooperativa de trabalho, cooperativa... E as cooperativas de crédito. Então, dentro desses nichos, a cooperativa de crédito tem um papel, né, relevante de oferecer preços melhores do que o sistema bancário. O Banco Central, vendo isso, dentro dessa última tendência de buscar-se preços mais justos no mercado brasileiro, o Banco Central incluiu o cooperativismo de crédito em sua agenda de prioridades. A cooperativa representava, há 5 anos atrás, algo em torno de 7% do sistema financeiro. Hoje já estão próximo de 10%, e a meta do Banco Central é que as cooperativas atingissem, até um determinado período, 20% do mercado financeiro. Isso significa repartir o bolo do mercado financeiro, que hoje se concentra, ou algum tempo atrás se concentrava em 5 ou 6 bancos, e depois uma quinquilharia, né? Um monte de pequenas instituições de valores imobiliários. Mas o cooperativismo chega com um público que hoje já alcança 15 milhões de pessoas. Então, e com esse apoio e as políticas que estão sendo desenvolvidas pela OCB, pelo Banco Central, a tendência é de acelerar o crescimento e ocupar mais espaços. E na o que Cooperforte tá hoje são quantos associados, presidente? 151 mil. 151 mil. Como as cooperativas são instituições administradas de maneira mais democrática, que são representadas por associados na gestão e não tem dono, donos são os associados, as políticas de diversidade são muito mais simples de serem implantadas. Ela não requer agradar o dono. O dono são todos, as pessoas são donas. Então, as mulheres são donas, os homens são donos, os meninos são donos. Estão lá votando, estão lá participando, estão lá mostrando o que querem. Exatamente. Então, nós na Cooperforte, por exemplo, nós temos o quadro de funcionário nosso. Nós temos 60% de mulher. E entre os associados também é meio a meio. É meio a meio. E a gente tem programas específicos voltados para apoiar essas causas de diversidade. E desenvolvimento de programas específicos, por exemplo, para preparar as mulheres para novas lideranças e gestão, entendeu? Desenvolver programas específicos para você trazer a inteligência da mulher para a gestão do negócio. Eu acho que é mais importante. As mulheres, para mim, funcionam muito melhor do que os homens na gestão dos negócios, entendeu? E aí, com toda essa preparação, que é isso? A gente precisa de um preparo para assumir esses lugares que a gente não tinha uma tradição anterior. E dentro dessa história, né? Vocês agora estão com essa meta, achei sensacional, vocês, como a cooperativa como um todo, de 20%, mas tem um desafio desse do digital. Como é que vocês estão nesses 40 anos, já são 40, mas sem perder aquela raiz de inovação, de identidade, de tecnologia? A Cooperforte, quando eu falei no início que a Cooperforte é um case, porque a Cooperforte nasceu há 40 anos já virtual. A Cooperforte nasceu em Brasília, 2, 3 anos depois estava operando no Brasil inteiro e não tem um ponto de atendimento físico. Há 40 anos atrás ela operava por meio de fax.
Os ouvintes certamente nem sabem o que é isso. Né? Certamente ninguém sabe. Ninguém vê um fax hoje saindo numa máquina, a pessoa vai se assustar com aquilo. Mas a operação era feita, né, por outros meios de comunicação disponíveis. Depois foi telefone. Depois foi telefone. Depois foi central de atendimento, tipo call center. Aham. E há uns 6 anos atrás, aí nós aceleramos o processo digital. Hoje, 95% dos acessos dos nossos associados à cooperativa são feitos pelos canais digitais. Nós temos um app, um aplicativo no smartphone, temos o site, né, onde o cooperado pode fazer suas transações, sem interferência de ninguém. É tudo disponibilizado para ele e o contato só se faz necessário para negociar alguma situação, ou esclarecer alguma dúvida, ou pedir um aconselhamento, alguma coisa dessa natureza. E o que falta, Edson? Qual é o desafio para o futuro aí da Cooperforte depois desses 40 anos e com esse caminho já pavimentado de inovação? Nós estamos trabalhando agora na trazer novos atributos e novos produtos para os nossos associados. Estamos empenhados agora para, até o meio do ano, disponibilizar a conta corrente, o serviço de conta corrente, que hoje a gente usa bancos terceiros para fazer as transações financeiras, e também novas modalidades de produto, tipo crédito consignado, onde esse público dos servidores, os servidores públicos estaduais e federais, eles têm muita disputa desse público para o crédito consignado. Sim. Que é uma das linhas de crédito mais importantes do país hoje. Então, nós temos convicção de que podemos ser competitivos e oferecer preços mais competitivos que os bancos para atender os servidores públicos federais. Isso é o nosso nicho, nossa aposta de crescimento para os próximos anos. E como é que vocês pretendem fazer isso? Eu li, ouvinte, recentemente, eu li uma crônica do senhor falando quando você voltou para a sua cidade e foi reencontrar um barbeiro artesanal, assim, um barbeiro que entrava ele contando, ouvinte, que foi celebrar o casamento de bodas de cristal, se não me engano, da sobrinha, e aí foi num barbeiro, e aquele barbeiro com aquela TV semi-Toshiba de 14 polegadas, antigona, tubo, lá né? na barbearia, tubo, né? E você falando assim, ó, por mais coisas que existam digital, ter esse contato, ter essa personalização, ter um indivíduo ali que você sabe o contato, sabe o que ele é, isso é mais importante às vezes do que um digital. Vocês estão com esse desafio agora de ir para o digital, de entender tudo isso, mas como é que não perde essa identidade de vocês, ainda mais para uma cooperativa nichada? Como é que vocês estão mantendo esse contato, essa humanização? Como nós trabalhamos a vida inteira no virtual, nós habituamos o nosso público a tratar o assunto à distância pelos meios disponíveis. Na época do fax era o fax, na época do telefone era o telefone, o telemarketing funciona muito bem. Nossa central de atendimento sempre foi muito elogiada pelos associados. Isso faz diferença, esse aconselhamento, alguém que atenda do outro lado e converse vivo, com alguém você. real, né? E é monitorado toda a qualidade do atendimento. Então a gente oferece muitos treinamentos e capacitação para o público que atende, para não deixar o problema. Você tem uma ideia, cada ligação de um associado, a média de tempo de atendimento do associado da Cooperforte é de 8 a 10 minutos. Então ninguém tem pressa em despachar o associado. Olha. Então esta qualidade nós transferimos para o digital, interagindo com o associado, permitindo a ele interagir conosco via canal digital. Nós temos um chat, temos alguma coisa assim bastante ainda incipiente, não é o estado da arte que o mercado disponibiliza, mas o nosso associado se diz satisfeito com a solução de tecnologia que a gente está apresentando. E claro que isso é uma dinâmica que não para. Né? Nós vamos evoluindo com isso, na medida em que surgem novas soluções no mercado, a gente está atrás dela para disponibilizar para o nosso público. E o nosso grande desafio é oferecer o full service, de forma que, com a conta corrente, por opção própria, ele vai poder concentrar seus negócios na nossa cooperativa. Ele vai ter produtos de crédito, investimento, de serviço, pode pagar conta, receber conta. Então, nós vamos oferecer uma gama de serviços
que certamente possibilitará a esse associado estar elegendo a Cooperforte como seu banco, assim como elege as outras cooperativas que hoje, aí como eu falei, são 15 milhões de cooperados, né, sendo tratado aí no balcão das cooperativas. 12h52, dá tempo de mais uma, Bárbara? Vamos lá, toda sua. Muito bem, 12h52, você está acompanhando o Mesa para Dois hoje com a Bárbara Lins e eu, Diego Amorim, invadi os estúdios aqui. Adoro. A gente está conversando ao vivo com Edson Monteiro, que é diretor-presidente da Cooperforte. Edson, eu queria só que você deixasse claro que hoje a Cooperforte está de braços abertos, é para todo mundo, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai era do Banco do Brasil, eu imaginava que a Cooperforte era uma coisa exclusiva do Banco do Brasil, assim como a Bancobras era uma coisa que eu imaginava ser exclusiva, a Cassi. O Banco do Brasil colocou braços em várias outras instituições aí ao longo dos últimos anos, mas hoje qualquer um pode se associar à Cooperforte. Desde que seja servidor público, né? Ainda não chegamos nesse estágio. Mas não precisa ser um funcionário do banco, obviamente. Não. É isso que eu queria deixar claro. Né? Isso. Hoje nós podemos acolher os funcionários do Banco do Brasil, os funcionários dos outros bancos públicos federais, que são Caixa Econômica, BNDES, BASA, BNB, acho que não faltou nenhum, não faltou. E incluímos há 2 ou 3 anos atrás, os servidores públicos federais e estaduais. Então, é um público que nos dá um universo e um potencial gigante, de atendimento sim, muito grande. E a gente está aí para disputar esse nicho de mercado e o próximo passo aí sim seria para qualquer um fazer a livre admissão. Mas vamos cumprir essa jornada aqui primeiro. Um passo de cada vez, né? Isso. Fechou. Edson Monteiro, muito obrigada por essa aula que você deu aqui para a gente sobre cooperativismo, também sobre o mercado financeiro. Muito obrigada mesmo pela sua participação. E agradeço também Diego Amorim por ter conduzido essa entrevista comigo. Alegria minha, Bárbara. Eu é que agradeço a vocês pela oportunidade de estar falando do cooperativismo. Cooperativismo para nós é apaixonante. Inclusive é um slogan que nós usamos há muito tempo na Cooperforte. E o cooperativismo tem um problema, Bárbara. Grande problema. É que depois que você entra, você não sai mais, você se apaixona por ele. Não só pelo sair. Que você falou, você já levantando a bandeira aqui. Muito legal. Muito obrigada, Edson. Tá, muito obrigado aos ouvintes também, aos assistentes aí do canais digitais. Muito obrigado por tudo. E nós estamos sempre à disposição de vocês.